Alô, meu povo, como vocês estão? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Esse é o nosso sexto episódio. Eu sou Milena Zigart Marzocchi, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Hoje nós vamos bater um papo sobre confinamento de bovinos, vamos falar um pouco das tecnologias que estão disponíveis no mercado atualmente para essa atividade. Eu estou aqui como apresentadora ou apontadora para trazer o melhor para vocês, para que vocês aprendam e consigam aplicar o seu conhecimento, seja na sua fazenda, na sua propriedade, na fazenda que você trabalha. E hoje o nosso convidado está falando diretamente de São Carlos, é o Raul Berto. Deixa eu chamar ele aqui. Olá, Raul, tudo bem? Oi, Milena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você ter topado participar aqui do nosso podcast. Obrigado você pelo convite. Uma honra estar aqui falando sobre tecnologia na pecuária com você. Muito bom. O Raul é zootecnista, formado pela USP de Pirassununga, e atualmente ele é coordenador comercial internacional da Ponta. Então ele atua com clientes, né, da nossa expansão internacional, atua com outros clientes de outros países. E aí, para começar esse podcast, Raul, queria que você contasse um pouquinho como que é essa visão lá de fora do pessoal com relação à adoção de tecnologias para a pecuária. Bom, muito bem, Milena, você me apresentou aí, eu sou zootecnista, formado na USP em Pirassununga, e desde o ano passado, quando entrei na Ponta, eu já entrei direto no setor comercial, junto com o Guilherme Zóia, e o meu grande foco está aqui na América do Sul, para tentar expandir nos países aqui, Paraguai, Bolívia, Argentina, e levar principalmente tecnologia voltada para o confinamento para esses países, sabe? E está sendo uma experiência muito bacana, principalmente por conta que a gente consegue ter noção da dimensão do Brasil frente a esses países. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, a gente está um pouco não que nossa tecnologia está atrasada aqui no Brasil, mas a gente fica olhando países como Estados Unidos, que sempre tem essa tecnologia de ponta, realmente, e aí quando a gente traz para o Brasil, a gente sempre fica, sabe, com essa percepção dos Estados Unidos ou de outros países desse tipo. Uhum. Mas aí quando a gente vai para países da América do Sul, a gente vê como que eles enxergam a gente como referência. Então é muito legal a gente falar que é brasileiro, bater no peito, falar assim, ó, eu sou do Brasil, lá a gente tem essa tecnologia que pode ajudar muito vocês. E assim, realmente, a gente pegar a América do Sul aqui e ver o desenvolvimento nosso frente a esses países, a gente já percebe uma noção muito maior do Brasil frente a esses outros países. Então, assim, tá sendo um desafio muito legal, muito interessante. É uma satisfação imensa, né, de estar representando em outro país, em outra cultura, um modo de vista, um ponto de vista totalmente diferente. É muito legal. E também, principalmente, por a gente ter noção do quão gigante está a tecnologia brasileira frente a outros países. Bacana, Raul. Acho que os Estados Unidos foi muito precursor, né, no início, usando as tecnologias. Foi um dos países que começou a elevar o nível de maturidade tecnológica, digamos assim. Primeiro, né, muitos confinamentos ainda são referência lá, mas eu acredito que no Brasil já existam confinamentos que sejam referências ou que até tenham o mesmo nível tecnológico que eles, né? E Há muito, como você falou, os algo países natural. da... Ah, desculpa, pode falar. Não, é algo, eu acredito que seja algo natural e do mesmo modo que a gente enxerga países como Estados Unidos e tal, como uma referência, trazendo tecnologia de lá para cá, o que na agricultura a gente vê um comportamento muito normal dessa prática, na indústria também, mas aí os países aqui da América do Sul enxergam o Brasil uma referência nessa parte tecnológica e pegam as tecnologias daqui do Brasil e levam lá para os países vizinhos. Com certeza. A proximidade aqui também da fronteira ajuda muito, né? Tem uma conexão mais próxima, querendo ou não. E aí, falando um pouquinho das tecnologias, Raul, a gente sempre fala isso aqui, né? Que as tecnologias, tanto para confinamento quanto para eficiência alimentar, elas vêm para auxiliar o produtor, né, o pecuarista, a otimizar seu lucro, a ter os dados gerenciados de uma forma mais segura, de uma forma mais precisa. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho assim, como que você vê que as tecnologias otimizam
parte financeira, né, o do lucro? Bom, Milena, isso eu acho que é uma obrigação, né, de todo confinador, de todo pecuarista, a gente ter o número na palma da mão. Realmente, assim como a gente tem com as nossas contas pessoais, ou a gente pegar outras empresas, não precisa ser tão longe de pegar a agricultura, o quão na mão ela tem a operação. Sim. Sabe os números de cor, sabe a produtividade por hectare, agora por metro quadrado, muitas vezes. Então, é uma obrigação do pecuarista, principalmente se a gente pegar, por exemplo, num confinamento ou numa produção mais intensiva, a gente pega aí custos de produção em torno de 87% provindo da alimentação, provindo de partes nutricionais. Então, a gente não sabe quanto que a gente está oferecendo para os nossos animais, quando a gente está gastando de insumo realmente, a gente não está nem no início da nossa jornada, né? E acredito que a tecnologia mais importante é aquela que vai te trazer esse número, sabe? Independente ela seja o que for. A tecnologia pode ser desde um caderno com uma caneta até um software nosso TGC com automação, algo mais evoluído. Mas desde que ela traga esse número para você. Claro que quando você sai de uma caderneta com papel, uma calculadora e você vai para um software como o TGC, você vai ter muitas outras variáveis que você pode calcular, que você pode obter da sua produção. Mas o grande objetivo da tecnologia realmente é trazer esses números, trazer essa facilidade de você enxergar onde está seu gargalo para o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, hoje a gente usa tecnologia de business intelligence, que seria o BI, né, comumente conhecido, para realmente saber qual que seria a nossa produtividade, nosso consumo, quais são os nossos erros e acertos numa fabricação ou num trato, numa operação de trato, por exemplo. Isso diário, sabe? Tanto para o executivo que está num grande centro e está observando isso, o que está acontecendo na fazenda de modo bem dinâmico, quanto pro pessoal da operação mesmo, que está ali na fazenda, no dia a dia, que quer ver algo mais dinâmico, a gente pode trazer essa informação para ele, sabe? Mas eu acho que o importante da tecnologia não é nem o que você está usando, mas desde que ela traga uma informação de qualidade, algum número fidedigno para você, já está de bom tamanho, sabe? Sim, exatamente. Ela vem para trazer esses números reais e melhorar a gestão como um todo, né? E acho que ainda é um desafio nosso trabalhar na empresa de tecnologia e implementar isso por um pouco de resistência da parte dos pecuaristas, que muitos ainda não entendem todos esses benefícios e essa otimização. Mas aí, só para explicar o que você pontuou sobre os BIs, queria explicar para o pessoal, Raul, quem não conhece, o BI é uma solução que nós temos que é integrada ao TGC. Então, ela consegue mostrar de forma muito mais clara, através de gráficos e tabelas, o resultado do seu confinamento. Então, todos os dados que estão cadastrados no TGC, eles vão para um painel de BI, que fica muito mais fácil de ver, muito mais fácil de gerir, e, inclusive, como o Raul falou, às vezes o dono da propriedade mora em São Paulo e a fazenda é no Mato Grosso, e ele consegue acompanhar tudo o que está acontecendo lá graças à tecnologia. Tá? Exatamente, exatamente. E aí, Raul, agora a gente vive um momento de segundo semestre do ano se aproximando, né? Hoje é dia 29 de junho, e possivelmente muitos confinadores entrando aí no segundo giro de confinamento, certo? É isso aí, o pessoal já está começando a se preparar para o segundo giro, agora já, ou não, né? Ou alguns pecuaristas aí estenderam um pouco mais a parte de recria por conta das chuvas e tudo mais. Uhum. Aproveitar que em muitos lugares foi um ano bom de chuva, para estar começando o primeiro, mas muitos confinamentos aí já, o primeiro ciclo já foi, agora está começando o segundo. Sim, tem uma variação aí, pessoal, de meses de regiões para regiões também, né? Como o Raul muito bem pontuou, mas basicamente o pessoal já está se preparando para isso, e agora é um momento de compra de animais de reposição, né? Que seria a compra do boi magro para dar entrada nesse segundo giro do confinamento. Muitos confinadores não têm ciclo completo, né, Raul? Não fazem a cria nem a recria,
e aí acabam tendo que ir buscar esses animais no mercado, atrás de fornecedores que fazem essa outra etapa da produção, certo? Exatamente. O pessoal aqui de São Paulo muitas vezes traz de outros lugares mais distantes. Ou pegar o pessoal do Mato Grosso, às vezes tá mais ali na região de Cuiabá, pega, pega animal ali de alta floresta, queira ou não, já anda mais de 800 quilômetros, né, para chegar na fazenda. Tá dentro do mesmo estado, mas ainda é muito distante, né? Imagina os animais que atravessam outros estados, o quanto tempo que não anda, né? De quilometragem. E, e aí, assim, uma coisa que a gente fala que é muito importante é que é a necessidade do confinador avaliar a qualidade desses fornecedores que estão entregando boi magro, certo? E aí, quais seriam os parâmetros assim que você elencaria que são importantes nessa avaliação? Certo, Milena. Então, eu acho que a garantia que você tem com relação ao fornecedor é bacana você sempre ter um fornecedor, os fornecedores seus fixos, né? Realmente para não te Sim, deixar na mão, que você saiba procedência, saiba como que esse animal ele evoluiu até chegar no ponto que você está comprando. E também, assim, tirando esses méritos aí de desempenho, mas também parte de pagamento, né, e tudo mais. Então, é sempre bom a gente saber nosso fornecedor, saber de onde a gente está comprando nossos animais e manter uma boa relação com uma pessoa como essa, né. Muitas vezes esse fornecedor, ele não necessariamente ele é o mais barato, uhum, mas acho que tem aquela diferença, né, não sei se eu vou lembrar muito bem, mas entre o melhor valor e o caro e o melhor valor, alguma coisa assim, não sei se você já ouviu sobre isso, mas é que basicamente o barato muitas vezes não é o melhor, né? Às vezes você sim, pegar, por exemplo, o animal que é um pouco mais caro, tem um valor agregado um pouco maior, muitas vezes ele vai te trazer mais segurança, vai te trazer um desempenho um pouco maior. Então, acho que fatores aí para a gente observar na hora da compra, realmente é acompanhar a pesagem desses animais. Não necessariamente precisa ser o dono, né? Mas pode estar levando um funcionário lá para carimbar esses animais, para uhum, estar para estar fiscalizando essa parte. Hoje já tem empresas que fazem isso, então empresas que usam filmagem para estar monitorando esse momento de pesagem dos animais, para estar realmente informando para o cara que está querendo comprar qual produto ele está comprando, sabe? E inclusive é um bacana. aplicativo, o pessoal tem um aplicativo disso, se eu não me engano. Então, um amigo meu trabalha numa empresa como essa, e trabalho super, super legal. Às vezes você paga um pouco a mais um animal como esse, mas você tem uma garantia em troca, sabe? Sim, E além de tudo, quando esses animais chegarem na sua propriedade, obviamente, fazer uma parte, ver se os animais chegaram bem, se o que realmente você comprou é o que realmente está chegando na sua fazenda, e também protocolos de recepção, né? Então, cada fazenda vai ter, não vou entrar nesse mérito, mas cada fazenda vai ter seu protocolo de recepção aí. Importante estar passando os animais no tronco, no curral, pelo curral, na hora que está chegando na fazenda, ou então deixar os animais descansando em algum piquete na hora da compra, para baixar um pouco o estresse, diminuir a agitação dos animais, e depois, no outro dia, ou depois de 2 dias, tá passando esses animais processando, vermifugando, brincando, fazendo para as fazendas que têm aí a parte de rastreabilidade, tá fazendo essa parte de rastreabilidade, que também é importantíssimo, né? Visto que qualquer probleminha que a gente vai ter ali na hora de receber os animais, ou de estar fazendo a rastreabilidade desses animais na hora da entrada na nossa fazenda, vai ser um problema gigantesco no futuro, né? E também, outra parte mais relacionada à parte alimentar, é saber o histórico dele na fazenda que você comprou, então, do seu fornecedor. Então, um exemplo aí, pegar um bezerro que estava no creep feeding, por exemplo. E aí chega na sua fazenda e vai lamber sal branco, sal mineral, desculpa. Pô, vai andar para trás, né? Então, não adianta nada você ter pagado uma nota num bezerro super bonito para ele chegar na sua fazenda e realmente andar para trás, não desempenhar do jeito que você gostaria.
Então, conhecer esse histórico alimentar para você dar uma continuidade, né? Então, você está no creep feed, continuar com uma suplementação 0,3 e assim por diante, né? Acho que os nutricionistas podem falar melhor sobre isso. E também, acho que ficar de olho em ganho compensatório, né? A gente às vezes espera que vou comprar um animal judiado para ter um ganho compensatório, só que beleza, a gente vai ter esse ganho compensatório, mas aí depois ele não sai do lugar. Então, a gente ter alguém que faça essa compra pelos donos, ou ter alguém que é responsável por essa compra, que entenda disso, que faça isso durante muito tempo e que saiba os fornecedores ali da região, é sempre um ponto de partida, um bom ponto de partida, sabe? Sim, muito bom, Raul. O legal é que a tecnologia sempre está auxiliando em todas as etapas, né? Em todos esses desafios. Como a gente debateu aqui, né? A distância do fornecedor até a sua fazenda é um ponto importante. É, como que esses animais vão desempenhar. A parte da nutrição, como você falou também, é super importante. Entender se esses bezerros receberam um CRIP, receberam alguma suplementação na fase de cria, né, e recria, que isso vai potencializar, vai facilitar a adaptação dele para a entrada no confinamento. E o fornecedor tem que ser uma pessoa de confiança, tem que. O ideal é que ele mande lote o mais padronizado possível, que não mande aquele lote muito variado. Mas caso ele mande, você tem a opção de fazer a apartação, como você falou, porque se você fizer a apartação e deixar os animais muito parecidos, o mais padronizados possíveis, né, formar um lote homogêneo, isso facilita muito depois quando você está dentro do confinamento, os ajustes da dieta, a parte dos manejos, está todo mundo na mesma idade, todo mundo mais ou menos com o mesmo peso, então auxilia bastante. E aí o TGC, se você tem tudo isso cadastrado, é bacana que você consegue ranquear os seus fornecedores. Então, se você avaliar tudo isso, principalmente relacionado ao desempenho dele ao final do período confinado, você vai conseguir elencar qual fornecedor é melhor. E aí entra muito no que você falou, às vezes paga caro achando que está pagando por um animal bom, ou paga barato achando que está fazendo um bom negócio, e os dois casos podem ser contraditórios, certo? Exatamente, Mineiro. E assim, é importante a gente cadastrar sempre isso, independente do programa que estiver usando. Ou seja, você tem essa parte de fornecedor, bem lembrado, e que é muito bacana, porque depois você pode filtrar relatórios também por fornecedor, né? Então, desde que a gente saiba, a gente está rastreando esses animais, identificando esses animais, animal por animal, né, individualmente, e também linkando o fornecedor a essa identificação. Mais tarde a gente pode fazer um filtro sobre isso para entender qual fornecedor foi melhor, de onde que nossa compra foi realmente qual fornecedor está sendo mais viável para a gente. E é uma ferramenta importantíssima que muitas vezes algumas pessoas não usam por ser uma informação a mais que tem que preencher, só que no final ela pode te trazer diversos benefícios. Né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, né? A parte do fornecedor, vamos falar assim, ela está fora da porteira. Então, você vai ter que avaliar esses outros itens que a gente já falou. Mas quando está para dentro da porteira, a hora que os animais chegam, tem várias técnicas que o pecuarista pode fazer para gerenciar tudo isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui que a gente já fez um levantamento uma vez, que a maioria do pessoal, a hora que ia cadastrar a entrada de animais, cadastrava o preço do animal junto com o frete, junto com a comissão. Então, o preço final dele ficava errado, porque ficava Exatamente. acrescentado do transporte e da comissão, e aí lá no final a sua rentabilidade ficaria superestimada, entendeu? Na verdade, ficaria pior, né? Vamos falar assim, que o seu custo está maior. Exatamente. E também, já falando nesse ponto aí de fornecedor, não só na parte de fornecedor de animal, tá? Mas também a gente pegar fornecedor de insumo, é uma informação muito bacana de a gente ter. Também porque igual a gente tem qualidades dos animais, a gente tem os insumos de pior e melhor qualidade, né? Então, Sim, um milho de pior qualidade, que consequentemente vai ser mais barato, muitas vezes ele pode não te trazer um retorno. E
E isso é bacana a gente colocar dentro de um programa, dentro de um software de gestão, por exemplo, porque realmente você consegue ter depois relatórios e tentar para o seu próximo ciclo, ou agora, igual, por exemplo, o pessoal fechou o primeiro, está entrando para o segundo, vamos avaliar quais fornecedores, qual, qual, qual fornecedor tem ainda no meu estoque, qual que eu posso comprar, qual foi melhor. Então, é uma informação bacana de gerir. E que, assim, dificilmente você vai estar gerindo isso por um papel, uma caneta, e dificilmente também, não vou desmerecer planilha de Excel, mas é uma informação muito difícil de você controlar por uma planilha de Excel, né? E softwares como o TGC a gente consegue já manipular a informação mais aprofundada. Dependendo da quantidade de dados também, né? A planilha acaba dificultando todas as medidas que você precisa ter ali, né? Então, Exatamente. realmente, o software ele facilita nesse sentido. E aí, Raul, pegando esse gancho da dieta que você falou dos ingredientes, da parte dos insumos, a gente sabe que dentro de um confinamento são várias rotinas, né, necessárias para fazer o confinamento funcionar. Tem a parte da leitura de coxo, tem a parte da fabricação da dieta, tem a parte do fornecimento, tem a parte da compra de insumos, tem a parte da compra de animais. É um ciclo constante, tem muitos detalhes, muitas etapas, e a parte da nutrição é uma das mais importantes, né? Tanto na parte de custo, quanto que ela representa, quanto na gestão, vamos falar assim, né? Que envolve os maiores valores de compras, certo? E Uhum. aí, conta pra gente um pouquinho como que a automação, que é uma tecnologia que vem para auxiliar a nutrição, como que ela funciona, como que ela auxilia o produtor no processo. Certo. Bom, a automação, acho que o jeito mais fácil de explicar ela é assim, ó, tudo que cair no coxo você vai saber tintim por tintim da onde está saindo e quanto que está caindo de modo mais confiável possível e de modo mais preciso possível. E isso vem da gestão de custos que a gente estava falando lá no começo, de a gente saber ingrediente por ingrediente, quanto que a gente está gastando, quais são os ingredientes que a gente está gastando, quais são os nossos erros, quais são os nossos acertos. E que muitas vezes a gente não tiver automação, a gente pode saber esses números também, mas qual vai ser a confiabilidade desses números? Então, teve casos aí de clientes de a gente não ter automação e o cara tá com uma eficiência. O que seria uma eficiência? Uma eficiência, assim, ó, tudo que você se propôs a acertar, você vai acertar. Então, por exemplo, você se propôs a colocar 500 quilos de milho dentro do mixer, só que você colocou 400. Então, sua eficiência não vai ser 100%, vai ser um pouco menor. E já teve casos de a gente chegar na fazenda sem automação e tá com uma eficiência ali de 90%. A gente falou, poxa, mas não tem automação. Tá, vamos colocar automação. Colocar automação, a eficiência estava 60% e não 90%. Então, onde que estava esse gargalo? A automação piorou a produção? Não, a produção continua a mesma. O jeito que o Sim. pessoal continuou carregando, continuou tratando, continuou o mesmo, não mudou em nada. O que Uhum. mudou foi que, em vez de eles passarem a anotar no papel e na caneta, a automação começou a coletar isso e mandar direto para o TGC. E aí Sim. essa informação não tinha desvio, era a informação que carregava, era a informação que a gente estava sabendo no coxo. E a partir daí a gente foi trabalhando, até chegar numa eficiência próxima a 95%. Uhum. 100% é muito difícil, né? Mas a Sim, gente claro. sempre trabalha para chegar perto. E assim, eu acho que o que resume a parte de automação realmente é isso, é você saber tintim por tintim o que está caindo no seu coxo, o que você está gastando, quais são os seus erros, quais são os seus acertos. E também com isso você pode, por exemplo, bonificar um funcionário que está fazendo um trabalho bacana, que está tendo uma eficiência um pouco melhor. Não penalizar, mas indicar onde está sendo os erros para esses funcionários que não estão tendo uma eficiência que você espera. E também, assim, é uma coisa muito bacana, muitas vezes, para Boitel, por exemplo, que às vezes tem um cálculo ali em quilos de matéria seca, a gente tem que saber quanto que a gente tá consumindo de matéria seca de cada ingrediente, em quilos de matéria seca de cada ingrediente, quanto que está indo em cada curral, né? E é uma informação legal também de, por exemplo, um Boitel está passando para
para os seus clientes, né? Então, não é algo que vai bonificar somente o Boitel, é algo que vai além disso. Mas enfim, eu acho que a automação é algo que veio para ficar realmente, é uma coisa que já existe, não é uma coisa nova, assim, que existe esse ano e é super novo, é uma coisa que já existe. Se a gente for pegar processos industriais, por exemplo, a gente já tem processos automatizados há muito tempo, mas isso está chegando na pecuária agora, entendeu? Então, é uma coisa que realmente veio para ficar, e quem quer tecnificar, quem quer saber dos seus custos, vai ter que ter uma automação, pelo menos algum projeto de colocar alguma coisa desse tipo para realmente saber, né, qual está sendo o seu custo, qual está sendo os seus erros, qual está sendo os seus acertos. É algo que é imprescindível nos dias de hoje, né, principalmente com a margem que a gente está trabalhando estreita. Eu não digo nem assim, valores exorbitantes de comida, porque o milho, por exemplo, baixou, mas a arroba também, por consequência, baixou. Então, a margem do produtor quem está baixando, né? Vai falar assim, aumenta os custos de produção. Os custos de produção, muitas vezes, podem diminuir, mas se sua margem também diminuir, significa que o produto que você está terminando, o valor dele frente ao mercado também está diminuindo. Então, é algo, acho que para você ter na sua operação, realmente para tentar manter sua margem e tentar ter a margem mais ajustada possível, sabe? Sim, você falou desse exemplo de um cliente, né, que tinha essa automação rodando com 90%, a fabricação rodando com 90% de eficiência, mas na verdade esses números estavam mascarados, né, pela própria anotação manual, por algum erro de anotação, por erros que o pecuarista não enxerga se realmente no processo não tiver automatizado, e como você bem falou, você não tem segurança daqueles dados, né, porque você não tem ele realmente o que acontece. Então, o operador da pá tinha que jogar 400 quilos de farelo de soja, por exemplo, e ele me joga 300, ele vai marcar que ele jogou 380. Então, já vai estar errado, a margem está errada, ele dá uma mascarada ainda no número. Então, não é só o erro humano isso, tá, gente? Isso tem também, como o Raul falou, é muito difícil uma fábrica operar com 100% de eficiência, tem ingredientes que são de baixa inclusão, a chance de erro é um pouco maior, e os ingredientes também de muita inclusão, como os volumosos, também tendem a errar mais, porque geralmente ele é mais leve, né, E Raul? tendem a se aglomerar muito, né? Então, alguns Sim, ingredientes, você não percebe que está um bolo de ingrediente ali, vamos supor assim, uma silagem, às vezes vai carregar uma silagem, mas tem alguma parte da silagem ali que está muito embolada, muito grudada, e acaba sim. caindo a mais para a carregadeira. E às vezes nem é erro assim que o cara tá fazendo de propósito, tá, Milena? É erro que realmente Sim, acontece. exato. Mesmo assim, cara, em casos assim de erro no processo de trato ou no processo de fabricação, muitas vezes não é nem o cara que está anotando errado quando não tem automação. É realmente aquele minutinho lá que ele não ficou, que ele não parou o trator, ele não parou o caminhão para realmente a balança estabilizar e ver quanto que está caindo, ele não gastou aquele minutinho, e aí esse erro foi se aglomerando, né? Foi se juntando, foi se somando. E são erros assim mínimos, que às vezes é erros de processo, de você Uhum, esclarecer o processo para o tratador, esclarecer o processo para quem tá na operação, uhum. que fazem a diferença. E eu também não vou dizer que assim, colocou automação e tudo está resolvido, né? Exato. Colocou automação, você vai ter, nossa, o confinamento vai sair do vermelho e tudo mais. Não, você precisa ter uma gestão por trás, né? Então você precisa Sim. ter alguém monitorando e tal. Uhum. É engraçado, porque se não tiver alguém monitorando e mostrando o valor que tem esses dados para o pessoal da operação, eles também não vão querer fazer o processo certo, sabe? Não vai querer zelar pelo equipamento, não vai querer acertar, ter um acerto uma eficiência de acerto muito alta. Por mais que esteja mostrando bem grande ali no nosso tablet
o nível de acerto dele, se ele não tiver assim, um senso de valor daquilo lá, ele não vai fazer. Então não é só colocou automação, tudo está resolvido. Acho que também tem diversas pessoas por trás que fazem isso acontecer. Sim, tem toda a equipe, né? A mão de obra que está envolvida no processo. E precisa dessa orientação realmente, porque, como a gente sempre fala, não basta instalar a tecnologia e todos os seus problemas são resolvidos. Você ainda precisa de pessoas operando as tecnologias, que são os funcionários e a mão de obra das propriedades rurais, das fazendas, dos confinamentos, né? Então, isso também é legal de ressaltar, que é necessário que as pessoas cada vez mais se modernizem e estejam mais adaptadas a utilizar as tecnologias dentro de qualquer atividade, seja da pecuária e da agricultura, acho que principalmente, mas é uma realidade que é cada vez mais intensa, pelo menos no meu ponto de vista, está crescendo a adoção e as fazendas precisam de pessoas capacitadas para isso. Realmente, realmente. Precisam de pessoas, e também, assim, pessoas que simplifiquem, às vezes, os números que a gente traz, que pessoas que consigam traduzir esses números para o pessoal da operação, sabe? Gerar esse valor. E, assim, por incrível que pareça, acho que é um gargalo do mercado, sabe? Pessoas assim. Uhum. Por exemplo, tem algumas fazendas da Bolívia que a gente já tem pessoas assim que realmente pega, o trabalho dele é ele olhar os números do TGC, mirar, como falam em espanhol, Mira. mirar os dados, mirar, mirar o dado do TGC Uhum. e da automação, e traduzir isso para o pessoal da operação. Porque sem essa ponte, sem essa pessoa, a gente não vai conseguir ter uma eficiência mais alta, não vai conseguir evoluir nesse sentido, sabe? Então é realmente um gargalo e que, assim, é uma oportunidade para o pessoal que está vindo, assim, pessoal recém-formado, muitas vezes não sabe Sim. onde começar, é uma área que tem um potencial gigantesco, sabe? Só gosta de trabalhar em meio da operação, é legal pegar essa parte gerencial e tudo mais, mas uma Uhum. pessoa que é focada nos dados, assim, eu acredito que vai ser um gargalo muito grande. Sim. Precisa realmente fazer essa ponte e essa questão da bonificação dentro das propriedades é uma opção super bacana da parte da gestão da fazenda, que realmente bonifica os colaboradores, estão mais engajados, que realmente estão trabalhando de forma mais eficiente, vamos falar assim. E pela nossa experiência, dos bate-papos que eu já tive com outros colaboradores aqui do nosso time, os funcionários da fazenda, geralmente, depois que a automação é instalada, depois eles gostam, porque aí eles ficam meio que competindo entre eles, né? Tipo, Uhum, você foi bem esse mês, eu fui melhor esse mês, você ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, fiquei em terceiro. exato. Então, Pra ver quem trazer paga a essa. coca. Pra ver quem Oi? paga a coca no final do mês. Isso, aí que vai ganhar uma cota. Mais ou menos isso. Mas brincadeiras à parte, traz esse estímulo, né? Acaba sendo um estímulo pro colaborador, né? E o que é legal também das tecnologias que eu vejo, que elas são todas integradas, né, Raul? Então, por exemplo, se ele começa com o TGC, que é o software de gestão, a parte de cadastro de animais, a parte financeira, para ele ter automação, ele é integrado, o TGC é integrado à automação, não é? Isso, exatamente. Uma coisa funciona com a outra, né? Então, hoje a gente tem algumas fazendas que, por exemplo, não tem o TGC, mas tem a parte nossa de automação. A gente consegue fazer essa integração. Mas, comumente, a gente precisa de uma coisa para ter a outra. Não tem como a gente ter os hardwares nossos de automação nos equipamentos e não ter um programa de gestão para a gente gerir esses dados que estão chegando. Então, realmente é uma informação que complementa a outra, né? Acho que o primeiro passo de todos é ter um software de gestão, isso é imprescindível, a gente precisa ter. E depois, a gente mirando os dados, vendo como está se comportando, entrar com o processo de automação. Porque É também uma. vai muito de evoluir a maturidade ali da fazenda, sabe, Milena? Sim. Então, às vezes, a fazenda não tem maturidade para enxergar os dados do TGC, e aí ela não vai saber a facilidade
que a automação vai trazer para a operação dela quanto aos números. Então, ela não entende os erros que podem estar suscetíveis ali no TGC, sabe? Então, eu acho que é bacana a gente implementar o TGC para aumentar a maturidade da fazenda. Depois que a gente tiver essa maturidade de fazer leitura de coxo, colocar os fornecimentos, colocar os carregamentos, fazer ocorrências, cadastrar ocorrências, que é importantíssimo e muita fazenda não faz, a gente mover para automação. Claro que essa linha do tempo pode ser coisa de um mês, mas pode ser coisa de anos. Sim. Aí vai muito da evolução e do técnico que estiver acompanhando ela. É um planejamento, né? Mas que visa essa evolução. Começa num nível mais baixo e vai crescendo com as soluções que acabam sendo complementares, né? Sim, exatamente. Acho que não tem um ponto de partida também, sabe, Milena? Eu falo assim, o ponto de partida é, sei lá, ter primeiro um programa de rastreabilidade, depois você tem um programa de software, depois tem uma automação, depois tem isso. Realmente é a necessidade e o perfil de cada fazenda. Hoje, a gente tem, por exemplo, as plataformas de pesagem, né? Pesagem voluntária, o chamado BIF, Intergado BIF. E aí, basicamente, o que seriam essas plataformas de pesagem? Seriam plataformas que ficam em frente aos bebedouros, nela vai ter uma balança, e aí, quando o animal vai beber água, obrigatoriamente ele precisa estar em cima dessa balança, parado, bebendo água, enquanto isso a gente está mensurando o peso dele e, consequentemente, vendo se ele ganhou ou perdeu peso, porque a gente tem o peso anterior dele, né, dos dias anteriores. E aí a gente consegue ter o GMD desse animal ao longo do confinamento. E assim, se você for parar para pensar, o cara que vai ter isso, ele só vai ter se ele tiver o TGC também, se for um cara altamente tecnificado, não sei o quê. Mas não, às vezes o cara, o que importa para ele, muito mais do que saber quanto que ele está gastando de insumo, às vezes é o peso do animal. A gente tem fazenda que não tem TGC, que não tem software de gestão, que muitas vezes nem controla. Claro que está no projeto de controlar insumos, de controlar fornecimento, mas que tem uma balança de pesagem, por exemplo, porque para ele é importante estar controlando o peso. Então, realmente está evoluindo essa maturidade. Começou com uma balança de pesagem, mas, sei lá, amanhã vai ser um software de gestão, um TGC, depois a gente vai evoluir para automação. Então, não tem muito ponto de partida, sabe? O importante é começar, realmente é começar. Eu acho que varia muito do perfil de cada produtor, né, Raul? Porque realmente não tem uma receita. Comece por aqui, termine aqui. Mas se ele julga necessário, por exemplo, o Intergado BIF, que você tem pesagens diárias do animal, pode acompanhar o ganho de peso, a evolução. Inclusive, nós temos um podcast que já foi gravado só falando sobre o Intergado BIF, foi gravado com o Luiz Cavalcante, que foi uma dos desenvolvedores da solução. Então, se quem não assistiu quiser mais informações sobre essa solução, procura lá no nosso canal do YouTube ou no Spotify. Mas é muito bem pontuado, Raul. Não tem um ponto de partida, vai de acordo com o perfil do pecuarista. E o objetivo macro é que ele adote tecnologia e que ele expanda isso e eleve o nível de maturidade cada vez mais, certo? Exatamente. E também, assim, controlar a informação, seja o que for. Muitas vezes o cara quer comparar dietas, sabe, com o bife, por exemplo. E aí Sim. ele coloca lá para estar comparando, sei lá, as duas empresas de nutrição que está trabalhando na fazenda, quer saber qual. Tem muita essa competição, muitas vezes, né? Sim. Quer saber qual está sendo melhor, ou às vezes qual dieta está sendo melhor. Realmente, o importante é começar e também assim, estar sempre alinhado com o objetivo final, que é, independente do que seja, a gente ter informação, ter a informação de modo mais real possível, mais verdadeiro possível, né? Com Mais certeza. correto também. Então, você que é pecuarista, está nos ouvindo aqui ou nos assistindo, não tenha medo de adotar nenhuma tecnologia. Comece por onde você acredita que seja mais viável e simplesmente comece, como a gente falou, porque a evolução ela vai acontecer naturalmente, vai depender do seu planejamento, do seu projeto, mas o mais importante é você começar. É isso aí. E Simplesmente comece. É igual, sei lá, aprender um idioma, né?
Não tem muito Isso. por onde você começar. O negócio, o importante é você começar, seja vendo vídeo, sendo lendo, sendo Ouvindo conversando, música, ouvindo conversando. música. Não Sim. tem um manual. O importante é comece quanto antes, que é muito importante. Com certeza. E aí, pensando bastante na parte de custo, até você comentou algumas coisas, né, Raul? A gente hoje vive o cenário de ciclo de pecuária em baixa, né? Então, a arroba ela caiu bastante, assim também como caiu o preço dos animais de reposição e também caiu o preço dos insumos, né? Mas o que que você tem visto da parte dos pecuaristas? O que eles têm usado de estratégia aí para driblar essa baixa? Porque realmente quem tem boi para vender agora provavelmente produziu um boi mais caro do que o preço de venda, certo? Exatamente. O que eu vejo, que eu tô vendo muito agora no mercado é o pessoal saindo para compra, sabe, Milena? Uhum, Então a gente vem aí um ciclo pecuário onde agora o preço da arroba do boi gordo diminuiu, né? uhum, Consequentemente, por conta de uma venda maior de matrizes, e antes disso, o preço do bezerro baixo. É um ciclo, realmente, né? Para quem tiver sim. interesse, só Uhum, digitar na internet, tem diversos modelos, mas digitar ciclo pecuário, Brasil, porque tem países que não tem ciclo pecuário. Eu descobri isso no Paraguai. O pessoal ainda falou assim: vocês verdade? ainda têm. Vocês ainda têm o ciclo pecuário. E a gente que não tem? Como que eu vou descobrir se o preço do meu boi vai aumentar ou diminuir? Eu falei, ixi. Mas eles não conseguem ter base nenhuma, assim, de matrizes, produção de bezerro, nada do tipo? Então, eu não entrei nesse mérito, viu, Milena? Mas é, um- Uhum, é, um- é uma curiosidade que eu vou dar uma olhada e depois dá pra gente gravar um outro podcast sobre. tá, com Mas certeza. eu achei bacana que é uma particularidade nossa, assim. Eu acho que, claro, Uhum, deve ter outros países, mas é uma sim. coisa que a gente tá tendo muito forte, né, agora. De uns Hum, anos para cá, depois eu acho que consolidou algumas informações, tipo, por exemplo, o preço de alta do boi gordo, quando aumentou o preço do boi gordo, o preço do boi gordo, depois teve a parte de aumento também de preço do bezerro. Acho que foi consolidando algumas informações que a gente foi vendo muita importância no ciclo, né? sim, com certeza. São Mas, vários fatores. Ele é natural, ele acontecer. O ciclo geralmente no Brasil leva em torno de 4 a 5 anos, mais ou menos, entre altas e baixas. Muito mandatório é o número de matrizes, né, em reprodução, porque quando o preço está alto, manda abater fêmeas e machos, então no próximo ciclo você fica sem fêmeas para reprodução, sem bezerros, o preço do bezerro sobe, o preço da arroba sobe. Basicamente isso aqui, pessoal, de uma forma bem resumida, mas o mercado é muito dinâmico, acontece vários fatores, como entrada do boi China, o número da quantidade de exportação da carne bovina, ou de repente algum caso sanitário que aconteça, que bloqueia e o preço cai. Enfim, tem alguns fatores que todo mundo está sujeito a acontecer, mas o pecuarista preparado, ele acompanha o ciclo, entende exatamente que momento está, e realmente fica uma pena para os paraguaios se eles não conseguem acompanhar, porque realmente dificulta a gestão de uma maneira geral, né? exatamente. E assim, eu acho que uma coisa que a gente pode ter em mente agora é que, como o preço do boi gordo diminuiu, a gente tem o preço do bezerro baixo também. Mais para Uhum. frente, esse preço do bezerro vai aumentar, esse preço da arroba do boi gordo vai aumentar também no outro lado do ciclo, né? Então, Sim. o que eu vejo muita gente focando realmente no ciclo do ano que vem, porque, Uhum. consequentemente, daqui a pouco esse preço do bezerro que está baixo agora vai aumentar, Sim. e é bom a gente ter um estoque num preço desse, né? Uhum. Então, por exemplo, estava vendo aqui em São Paulo umas compras de 1.800, 1.900, 1.700, O dependendo do bezerro desmamado, isso, né? bezerro desmamado. E Uhum. assim, a gente ter em estoque um animal como esse, pensando que mais lá para frente esse preço pode chegar a 3 mil. Sim. E ter um animal desse pro confinamento do próximo ano, já está preparando ele, né? Claro, com suplementação e tudo mais, é um ótimo arranque, né? Você Sim, já vai estar começando aí o confinamento já ganhando, se for ver. com certeza. Não Então ganhando, quem né? Ganhando entre aspas.
Quem tem oportunidade, né, tem área, vamos falar assim, consegue comprar bezerro, realmente agora é um momento que está positivo para compra de bezerros, como o Raul falou. E às vezes o pessoal está até aguardando o próximo ciclo para o ano que vem, para ter esse estoque custando mais barato, né, Raul? Exatamente, uma ótima estratégia. Assim como tem umas pessoas que também guardam insumo, né, para usar mais para frente, é uma ótima opção de a gente ter estoque, visto que a gente não vai parar, né, de um ano para outro, a gente não vai parar mais de guardar boi. Quem guarda boi vai engordando boi O durante resto da toda a vida. vida. Então a gente precisa se Exato. preparar já para o próximo ano. É Exato. uma ótima estratégia que a gente está observando. E como a gente falou lá no começo do podcast, também tem toda essa sede, né, de gente para o mercado, mas ficar de olho nas compras, né? Uhum. Fazendo que tem rastreabilidade, ficar de olho com relação aos códigos de rastreabilidade, as Sim. condutas, também a partir de distância, de Uhum. fornecedores e tudo mais. Então a gente tem essa preocupação também, não só a sede de ir para o mercado e só comprar, né? Exato. As oportunidades elas estão aí, e aí vale cada um aproveitar de acordo com seu perfil e realmente se você consegue ou não, né? Eu posso que tem gente que só faz confinamento agora, mas que não é interessante o cara fazer uma compra de bezerros, né? Ele precisaria de área, precisaria de outras coisas. Mas Exatamente. o que é legal é que o É igual a confinamento. Grifato fala, né? Cada fazenda é um DNA, né? Sim, Cada exatamente. fazenda tem seu DNA, né? Sim, Possível, cada um vai ter o seu. Possível duas pessoas com o DNA igual. é, exatamente. E o bacana é que hoje no mercado tem tecnologias variadas disponíveis para confinamento, né? Como a gente falou, as tecnologias da ponta se integram, né? Então essa é uma das vantagens de você ter um fornecedor só de tecnologias, facilidade de integração. Inclusive no último podcast eu conversei com os meninos do time de P&D e a gente debateu bastante esse assunto, realmente, porque você trabalhar com um fornecedor só é uma facilidade de integração muito maior, porque você precisa fazer as tecnologias conversarem, né? Uhum. Então, se você é do mesmo fornecedor, isso é bem interessante. Então, se você estiver precisando aí de um software de gestão, uma automação da parte da nutrição, temos as balanças também do Intergado BIF, que são balanças de pesagem voluntária para acompanhamento e monitoramento dos animais. São várias tecnologias disponíveis no mercado, vai de cada perfil, vai de cada DNA, como o Raul falou. Então, fica disponível para cada um entender o que é melhor para a sua propriedade. Exatamente. E conta com a gente também, né? Com relação a como adaptar essas tecnologias na sua fazenda. Como tudo novo sempre vai ter um certo tipo de estresse, né? Então, se Sim, a gente coloca, por exemplo, as balanças de pesagem, nossa, mas tem um mundo velho de informação aqui, como que eu vou usar essas informações? O que eu vou fazer? E aí a gente vai, claro, é o nosso papel, né, de ir sim, ensinando e equipe de suporte sempre dando treinamento e tal. com Então certeza. é importante também mencionar que a gente sempre vai estar perto com relação a isso. Muito legal. Raul, eu queria agradecer a sua participação no nosso sexto episódio. Foi muito bacana debater aí sobre as tecnologias. Acho que ficou bem claro para o pessoal que tem um universo grande por trás disso. Não é só um aplicativo, não é só um software, são coisas separadas. Dá para você Uhum. fazer essa evolução dentro do confinamento. E obrigado pela sua contribuição para a gente, tá bom? Muito obrigado você pelo convite aí, Milena. Parabéns pelo podcast. Muito legal falar sobre tecnologia para quem estiver disposto a escutar aí. E parabéns pela iniciativa e pode contar comigo. Obrigada, Rô. Obrigada mais uma vez. E se você não conhece, a gente tem vários conteúdos sendo produzidos sobre tecnologias para pecuária, seja nas nossas redes sociais, nosso LinkedIn, Instagram, Facebook, ou também aqui nesse podcast, tá bom? Também temos um blog, chama Pecuária de Alta Performance. Se vocês digitarem, vocês vão achar facilmente na internet. Tem vários artigos produzidos explicando todas as vertentes que a Ponta atua e um pouquinho de pecuária no geral, tá bom? Obrigada a todos, até a próxima, pessoal.